Então, será que devo começar uma campanha no Google Ads já com maximizar conversões? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a palavra maximizar vem de potencializar, né? Então, você tem algo menor e quer aumentar aquilo, ou seja, maximizar aquilo que você já tem. Quando utilizamos o maximizar conversões no início de uma campanha e não temos nenhuma conversão qualificada, o que você acredita que essa máquina vai entender? Isso mesmo. Então, ela vai pegar aquele número de conversões desqualificadas que você tem e vai começar a maximizar, né, para o máximo que ela conseguir. Ou seja, se a sua campanha do Google Ads possui apenas conversões ruins, não será uma boa ideia fazer com que a máquina aumente ainda mais a quantidade de conversões ruins. Mas, e se você não tem nenhuma conversão ainda e quer usar a estratégia para maximizar? Só a gente parar para pensar um pouquinho. Qual que seria o dobro de zero? Pois bem, a máquina ela não tem histórico suficiente para entender como potencializar o valor de zero. Ela ainda não aprendeu o que é uma conversão para você. Então, qual seria um número ideal de conversões para maximizar? O próprio Google ele dá esse número para gente. Ele fala que precisa ser pelo menos de 20 leads qualificados. Então, vamos supor que a sua campanha recebeu 20 leads qualificados e 50 leads desqualificados. Lembrando que a máquina ela vai potencializar o que você já tem. Se a maior parte dos leads são desqualificados, né, o que para você seria um lead desqualificado, então ela tende a potencializar sempre os maiores resultados. Esse faz parte do processo de machine learning do próprio Google Ads. Então, como começar uma campanha sem nenhum histórico de conversões? Para isso, a gente precisa ir para o CPC manual, né, onde a gente tem um controle maior sobre a nossa conta. Nesse início de campanha, claro, é vital a gente dar muita atenção à conta, pois vamos precisar ensinar a máquina a trabalhar. As otimizações elas vão ser feitas praticamente todos os dias. Você vai analisar os termos, colocar o valor no grupo de anúncio, pois a máquina ela ainda não sabe direito quem é o seu cliente. O tempo vai depender do andamento da sua conta. Você vai verificando os termos de pesquisa, se eles estão alinhados com o que você busca, se a quantidade de cliques que está obtendo, se teve uma quantidade maior. E aí sim, né? Vai passando o tempo, você pode mudar para maximizar cliques, assim que a máquina já tiver entendido um pouco mais sobre o seu público, e quando você tiver a quantidade de pelo menos 20 conversões, você pode mudar para maximizar conversões. Vamos ver isso indo nas configurações da sua campanha. Na parte de lances, você tem a opção de aqui, onde ele fala, né, qual é a métrica que você gostaria de focar, conversões, cliques. E geralmente o Google ele já pede para que você vá direto em maximizar cliques ou em maximizar conversões. Quando isso acontece, nós mudamos, né? Voltamos para as opções de lance anteriores e escolhemos a estratégia de CPC manual, otimizado para conversões. Salvamos. E aqui no grupo de anúncios é quando vamos precisar ir colocando, né? Qual é o CPC máximo, qual é o custo por clique máximo que você vai pagar ali naquele anúncio. Por que eu digo que tem que ser algo diário? O Google ele vai te dar aqui um valor, né, de CPC médio que ele está pagando, e você precisa ir ajustando esse CPC padrão para um pouquinho maior do que o que ele já está aqui. Assim você ajuda o próprio Google aí trabalhando. Até porque se ele paga, em média, R$2 por clique, e você está dizendo para ele não pagar mais do que R$1, a campanha ela não vai rodar.
Então, se aqui estiver te mostrando uns 2,50, você pode deixar como CPC máximo padrão para 2,55 e ir fazendo esse ajuste.